Ouvinte da Unirádio Web, muito bom dia. Estamos de volta com nosso encontro de todos os domingos, Momento Espírita. Os temas que vamos tratar nesta edição de 22 de janeiro de 2023. Deus nos concede o necessário, o supérfluo é por nossa conta. As dificuldades da comunicação mediúnica com os entes queridos. O preconceito é o principal entrave para se conhecer o Espiritismo. Os homens públicos deveriam ser modelos de virtudes morais. Autoaprimoramento requer, antes de tudo, autoconhecimento. CFEAC Irmã Filomena, do bairro Araceli, completa 78 anos com palestras. E você participa de Momento Espírita enviando perguntas ou comentários por telefone ou por WhatsApp para este novo número. Atenção! 981 05 15 35, código 14. Mande sua mensagem agora mesmo. Se você prestou atenção, nós mudamos o número de contato. É o 981 05 15 35 no código 14. Mande seu WhatsApp para este número. E se é a primeira vez que você participa, não se esqueça de passar o seu nome completo e endereço. 981 05 15 35, DDD 14. Além do aplicativo da Universitária Web, o programa também pode ser acessado pelo site da emissora www.uniradios.com.br. E atenção para o livro que vamos sortear ao final desta edição entre os ouvintes que disserem estar assistindo o programa. Além do Aborto, Histórias sobre Perdão e Recomeço, autoria do espírito Carlos Henrique, pelo médium Ângelo Dias. Publicado pela editora M. Além do Aborto, traz o relato de 3 casos de aborto conforme a visão da espiritualidade. Este livro já foi distribuído pelo Clube do Livro Espírita de Garça. Integram a equipe de Momento Espírita. No controle técnico e sonoplastia, Rubinho Botino. E apresentação, Giuliana e Cláudio. Momento Espírita. Um tempo de paz. E hoje nós estamos ao vivo na fanpage Facebook Universitária Web. Prezado ouvinte, não é raro ouvirmos pessoas reclamarem que, apesar de fazerem suas orações, Deus não as ouve e que, portanto, a fé nem sempre funciona. Quando elas chegam ao centro espírita procurando ajuda, certamente querem uma resposta. E então nós temos que lhes recomendar a leitura e reflexão de um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Referimos-nos ao capítulo 5, intitulado Bem-aventurados os aflitos. Nesse capítulo, Allan Kardec explica que na lei de Deus nada acontece por acaso, de modo que na sua justiça tudo tem razão de ser. Os males que nos afligem, e que nem sempre são grandes males, na sua maior parte provém das faltas cometidas nesta existência, para que despertemos para nossas verdadeiras necessidades. Quando não conseguimos localizar essas faltas nesta vida, com certeza elas provêm de vidas anteriores. Esta compreensão nos é dada pelo Espiritismo, para que possamos aprender a agir na vida com prudência e discernimento. No entanto, se a lei divina é perfeita, não podemos esquecer da bondade e da misericórdia de Deus. Mesmo errando, podemos alcançar algumas graças em relação às faltas atuais, algumas vezes até modificando o rumo de nossas provações.
A prece, quando proferida de coração, é sempre um recurso de grande valia que nos ajuda a superar momentos difíceis. Muitas vezes, não da maneira como nós queremos, até porque sempre queremos soluções prontas, mas da forma mais adequada às nossas necessidades. O Espiritismo nos ensina, por outro lado, que na prece devemos pedir muito mais benefícios de ordem espiritual, como a paciência, a compreensão e não apenas a solução material do problema. Sobre isso, o Espírito Maria Dolores, pela mediunidade de Chico Xavier, usa a prece como um instrumento de compreensão para o nosso crescimento espiritual, quando diz por meio de seu belo poema: Agradeço, Senhor, quando me dizes não às súplicas indébitas que faço através da oração. Muitas daquelas dádivas que peço, estima, concessão, posse, prazer, em meu caso, talvez fossem espinhos na senda que me destes a percorrer. De outras vezes, imploro-te favores, entre lamentação, choro, barulho, mero capricho, simples algazarra, que me escapam do orgulho. Existem privilégios que desejo, reclamando-se o sim, que se me florescessem na existência, seriam desvantagens contra mim. Em muitas circunstâncias, rogo afeto, sem achar companhia em qualquer parte, quando me dás a solidão por guia que me inspire a buscar-te. Ensina-me que estou no lugar certo, que a ninguém me ligaste de improviso, e que desfruto agora o melhor tempo de melhorar-me em tudo o que preciso. Não me escutes as exigências loucas, faze-me perceber que alcançarei além do necessário se cumprir meu dever. Agradeço, meu Deus, quando me dizes não com teu amor, e sempre que te rogue o que não deva, não me atendas, Senhor. Momento Espírita. O rádio é do ouvinte. Uma ouvinte que não se identificou disse que sempre foi muito apegada à mãe, mais que aos irmãos. Quando a mãe desencarnou anos atrás, ela sofreu muito a sua perda e, na época, chegou a ir a vários centros espíritas, mas nunca obteve nenhuma comunicação. A ouvinte pergunta por que é tão difícil assim falar com um ente querido desencarnado. De fato, prezado ouvinte, uma comunicação com entes queridos que já se foram nos ajuda muito a conceber a vida e a morte. E, por outro ângulo, também nos ajuda a perceber melhor os nossos problemas. Contudo, a comunicação mediúnica nem sempre é possível da forma como queremos que aconteça. Quando recorremos a comunicações através de médiums, podemos encontrar alguma dificuldade devido a diversos fatores. Como, por exemplo, a inexistência de um médium com quem o espírito se afine, a dificuldade ou a impossibilidade do próprio espírito em se comunicar devido às suas condições e até o fato de o espírito não querer se comunicar. Quando as pessoas iam ao Chico Xavier, em Uberaba, e muitas delas receberam recados e cartas, ele dizia que o telefone só toca de lá para cá. Com isso, estava querendo dizer que nem todas as comunicações que queremos e da forma como queremos são possíveis de obter. Todo mundo sabe que as manifestações de entes queridos, através do Chico, vinham pela psicografia, ou seja, eram escritas. No entanto, sabemos, pelo Espiritismo, que podemos visitar nossos entes queridos desencarnados por meio dos sonhos. Aliás, esta é a forma mais prática e natural que sempre existiu. Muitas vezes é mais fácil o encarnado ir ao desencarnado do que o contrário.
Se estivermos bem sintonizados com eles, podemos vê-los e falar-lhes diretamente, de espírito para espírito, pois nessas condições estamos despreendidos do corpo. É claro que, ao acordarmos, podemos não lembrar com nitidez o que aconteceu, mas certamente guardaremos uma impressão muito agradável desses encontros. Os sonhos, muitas vezes, são representações dessas convivências, que fazem com que, no outro dia, nós acordemos mais leves e mais alegres, com aquela sensação da presença de entes queridos. Podemos obter experiências mais pronunciadas desse tipo quando adquirirmos o hábito de nos preparar espiritualmente para dormir, pensando e orando pelo ente querido com quem desejamos encontrar. Próxima pergunta. Numa de nossas reuniões de estudos, no centro, surgiu a seguinte questão. Não é raro a gente ouvir das pessoas que se dizem religiosas que o Espiritismo é a religião do demônio. Em que elas se baseiam para fazer tal afirmação? Não é difícil concluir que quando a pessoa não tem um bom argumento para defender a sua ideia ou mesmo a sua religião, ela apela para a agressão. Muitos acham que é rebaixando os outros que eles crescem, e essa questão do demônio é usada para pôr fim a muita discussão. A ideia do demônio, filho de Deus que se voltara inteiramente ao mal e que teria enganado o próprio Deus, é inadmissível no Espiritismo, até porque é um absurdo lógico. Demônio, como símbolo do mal, é quando nossa conduta fere os mais elementares princípios de amor e respeito humano. Por tal razão, demônios somos nós mesmos, quando agimos com maldade ou com segundas intenções, ferindo as sagradas leis da vida. Foi por isso que o próprio Jesus, numa determinada circunstância, chamou Pedro de demônio ou Satanás. Contou-nos um companheiro espírita que certo dia, quando se dirigia ao caminho de Damasco, foi abordado por duas senhoras que queriam lhe falar sobre a Bíblia. Uma delas tomou a palavra, abriu o livro, leu 1 ou 2 versículos e passou a dizer que só existia um caminho para a salvação e que a salvação estava precisamente na sua igreja. Muito educadamente, nosso companheiro conta que ouviu a preleção e, ao final, disse a ela que apreciava o que estavam fazendo, mas ele mesmo já havia escolhido um caminho e que naquele momento estava se dirigindo ao centro espírita para orar. A mulher como que deu um salto para trás e exclamou: "Centro espírita? Mas essa é uma religião do demônio?" Chocado com a infeliz afirmação e da forma como foi feita, o nosso confrade voltou-se para aquela senhora e disse com firmeza: "É lamentável, muito lamentável que a senhora tenha coragem de falar assim comigo. Mesmo discordando, eu ouvi com atenção tudo o que disse sobre sua religião, e no entanto a senhora faltou com respeito ao agredir minha crença." Comentário de um ouvinte. Quando jovem, eu imaginava que os homens que ocupam cargos públicos, governam e criam leis, são pessoas de bem, que estão sempre a serviço do povo. Não é preciso dizer que não penso mais assim, depois de tudo o que estou vendo hoje. Corrupção por todo lado, sinto que é difícil acreditar que isso vai melhorar. Será que ao invés de progredir, não estamos piorando? 5 ou 6 décadas atrás, caro ouvinte, ainda respirávamos um ar de certa ingenuidade em relação ao mundo em que vivíamos, principalmente em relação aos homens públicos. Contudo, não acreditamos que os homens de hoje são piores do que aqueles, mas cremos que no passado sabíamos bem menos do que sabemos hoje sobre o ser humano. O Espiritismo diz que cada coisa vem ao seu tempo e muita coisa mudou de lá para cá, a ponto de nos despertar para os aspectos que desconhecíamos. Hoje somos levados a saber mais, impulsionados pelo fenômeno da evolução, tanto da evolução material, crescimento, progresso tecnológico no mundo,
como da evolução moral. Hoje podemos fazer uma ideia bem melhor do que é certo e do que é errado, e temos mais oportunidade de agir mais e melhor. Não devemos nos assustar com isso. O processo evolutivo é assim mesmo. Naquela época, tínhamos outros problemas que não temos hoje. E agora somos obrigados a encarar uma realidade mais complexa, que está exigindo mais de cada um de nós. O mal existe sim. Parte por conta da ignorância humana, parte pelas nossas fraquezas morais, pois ainda não conseguimos nos libertar do egoísmo. No fundo, somos mais ou menos egoístas. Os espíritos disseram a Kardec que os bons predominariam no mundo quando resolvessem agir, freando as investidas dos maus. Por outro lado, costumamos criticar o mundo em que vivemos, mas esquecemos de nos colocar como um dos integrantes desse mundo e sentir que a responsabilidade também é nossa. Os males da humanidade é a somatória dos males de todos os habitantes do planeta, e os problemas que ela enfrenta hoje é a projeção de nossas mazelas morais. Se intimamente cada um de nós não está bem consigo mesmo, se os membros da família não se entendem, se a comunidade não se une para resolver os problemas, se a nação ainda convive com uma guerra de interesses pessoais e partidários, é porque ainda estamos distantes de alcançar a paz. No passado, era mais fácil para os corruptos passar por homens de bem. Era mais fácil mascarar o mal e iludir o povo. Hoje, mais esclarecidos e munidos dos melhores instrumentos, já nos é possível, pelo menos, vislumbrar algum caminho para a solução. Mas essa solução não é tão fácil e nem tão imediata assim. Quando o bem começa a se impor, o mal se levanta com um impulso maior e costuma fazer muito barulho. Os bons trabalham em silêncio, porque se sentem fortalecidos pela sua bondade e pela paz de consciência. Os maus, como disseram os espíritos a Kardec, são intrigantes e maliciosos, fazem muito barulho. Assim, nós que acreditamos em Deus e na moral de Jesus, não devemos recuar. O bem há de prevalecer na terra, mas a sua conquista depende de cada um de nós. É no coração de cada um que o mundo começa a se transformar. Cuidemos melhor de nossa conduta diante do próximo e da sociedade. Evitemos o mal e pratiquemos o bem, fazendo com que nos sintamos úteis como mensageiros da paz e do amor onde estivermos. Esta recomendação é de Jesus. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. E atenção, logo mais vamos sortear entre os ouvintes que participarem um exemplar do livro Além do Aborto, Histórias sobre Perdão e Recomeço, autoria do espírito Carlos Henrique, pelo médium Ângelo Dias. Para participar do sorteio, basta você mandar um WhatsApp ou telefonar até 5 para o meio-dia dizendo que está ouvindo o programa para o novo número 981 05 15 35 no DDD 14. Atenção para os avisos. O Centro Espírita Caminho de Damasco, Grupo Espírita Fraternidade de Garça, localizado na Rua Gabriela, número 178, está funcionando regularmente todos os dias da semana. Nos domingos, às 18 horas, temos aplicação de passes para os interessados. As crianças acompanhadas dos pais ou dos responsáveis serão atendidas antes dos adultos, às 5h30 da tarde. Os passes acontecem diariamente no Caminho de Damasco, de domingo a sábado, menos na quinta-feira. Portanto, só não temos passes na quinta-feira. As pessoas que querem conversar pessoalmente devem ir nesse mesmo horário ao centro para serem atendidos naquele horário, ou então agendarem o atendimento para outra oportunidade. Os que quiserem ser atendidos no domingo devem chegar ao centro com pelo menos 40 minutos de antecedência, ou seja, até às 17h20. Nas segundas-feiras, às 20 horas, temos o estudo do Livro dos Espíritos. Nas quintas-feiras, nesse mesmo horário, o estudo sobre o Evangelho.
Nas sextas-feiras, leitura e discussão de obras espíritas. Neste momento, estamos no final do livro Os Mensageiros, para em seguida começar a leitura de Missionários da Luz de André Luiz. Também funciona, no Caminho de Damasco, a Biblioteca Batuíra, todos os dias durante as reuniões de passe, a partir das 17h30. A biblioteca empresta gratuitamente livros, CDs, DVDs, que contêm estudos, palestras, seminários, filmes, documentários sobre diversos temas à luz da doutrina espírita. Existem muitas coisas a que às vezes não damos o devido valor. A vida, por exemplo. A vida é uma bênção divina. Através dela, podemos ser felizes e proporcionar a felicidade aos outros. Por isso, é preciso defender a vida, a nossa vida e a do próximo. Pena de morte, aborto, suicídio e eutanásia são formas de violência contra a vida com as quais não podemos concordar. Lutemos em defesa da vida. Pena de morte. Um crime não justifica outro crime. Diga não. Suicídio. Um gesto infeliz. Dê uma chance a você mesmo. Existe sempre alguém para ajudá-lo. Aborto. Um ato de covardia. A vítima não pode defender-se. Eutanásia. Uma ação criminosa. Com confiança em Deus e o firme desejo de obedecer suas leis, a vida terá outro sentido. Mensagem em defesa da vida. Apoio. Federação Espírita Brasileira. O Clube do Livro Espírita de Garça é um serviço do Centro Espírita Caminho de Damasco. Obtendo os livros por preços abaixo da tabela, o clube permite que as pessoas os adquiram cada livro por apenas R$ 25. Neste mês de janeiro, o Clube do Livro Espírita de Garça está encaminhando aos seus associados o romance Lembranças que o Tempo Não Apaga. É da autoria de Antônio Carlos, recebido pela médium Vera Lúcia Marinzec de Carvalho. O clube informa também que só realiza entregas na cidade de Garça. Para receber o livro, basta você se associar ao clube ligando para a Luciane no celular 14 988 13 0905 ou enviando um e-mail para clubedolivro@caminhodedamasco.org, dando seu nome e endereço de entrega. Atenção, ouvinte, você entrando no site do Caminho de Damasco, você vai obter uma série de informações do Centro e do Espiritismo. Você pode entrar facilmente neste site acessando o link www.caminhodedamasco.org. Nele, você vai encontrar todo um material informativo sobre o centro e sobre suas atividades. E você clicando no menu, você encontrará ali, entre outras matérias, as gravações destas edições anteriores de Momento Espírita. Você encontrará também informações sobre o Clube do Livro, vídeos palestras de temas variados, bem como mensagens espíritas em card e em áudio. O site do Caminho de Damasco é www.caminhodedamasco.org. Atenção, pais! As atividades de evangelização infanto-juvenil no Lar Meimei têm prosseguimento em fevereiro. E o Centro Espírita Fé, Esperança, Amor e Caridade de Vila Araceli, o CEFEAC Irmã Filomena, completando neste mês 78 anos de atividade, dando prosseguimento ao seu programa comemorativo, terá palestra amanhã, segunda-feira, às 20 horas. Falará para os garcenses o conhecido escritor e expositor espírita Roosevelt Thiago sobre o tema Terapia do Amor. É uma palestra para a qual o CEFEAC convida todos os interessados. Momento Espírita.
Mensagem para a nova era. Conhecendo a doutrina espírita, o autoaprimoramento. Os espíritos superiores nos fizeram ver que o progresso espiritual do ser humano faz parte da lei da evolução. Assim, se você quiser se cientificar disso, basta olhar para o passado da humanidade, tanto em termos de progresso material ou intelectual, como de progresso moral, e perceberá o longo caminho que já fizemos e o quanto crescemos nessa caminhada. Isso não quer dizer que atingimos o ideal. Pelo contrário, ainda estamos bem longe disso. Então, não é difícil concluir que já fomos piores e que agora temos uma grande chance de melhorar, levando em conta que os mansos herdarão a terra. Mas como melhorar? Poderíamos vencer nossas tendências negativas apenas pelo próprio esforço? Foi o que Allan Kardec perguntou aos seus instrutores espirituais, conforme a questão 909 de O Livro dos Espíritos, e eles responderam: sim, e algumas vezes por pequenos esforços. É a vontade que vos falta. E completaram dizendo: ah, quão poucos são os que se esforçam para isso. Quase sempre nos surpreendemos apontando ou criticando os defeitos dos outros, mas pouquíssimas vezes olhamos para dentro de nós mesmos, para dizer: é nisso que devo melhorar. Vou me esforçar para não cometer mais este erro. Alegria é o cântico das horas com que Deus te afaga a passagem no mundo. Em toda parte desabrocham flores por sorrisos da natureza, e o vento penteia a cabeleira do campo com música de ninar. A água da fonte é carinho liquefeito no coração da terra, e o próprio grão de areia, inundado de sol, é mensagem de alegria a falar-te do chão. Não permitas assim que a tua dificuldade se faça tristeza entorpecente nos outros. Ainda mesmo que tudo pareça conspirar contra a felicidade que esperas, ergue os olhos para a face risonha da vida que te rodeia e alimenta a alegria por onde passes. Abençoa e auxilia sempre, mesmo por entre lágrimas. A rosa oferece perfume sobre a garra do espinho, e a alvorada aguarda generosa que a noite cesse para renovar-se diariamente em festa de amor e luz. Vejamos agora quem foi o ouvinte ou a ouvinte sorteada no programa de hoje, dentre os que nos ligaram, e que vai levar um exemplar do livro Além do Aborto, Histórias sobre Perdão e Recomeço,
autoria do espírito Carlos Henrique, pelo médium Ângelo Dias. Atenção, ouvintes, o sorteio, o livro saiu para Ângela Aparecida, a nossa ouvinte residente em Garça. Nossos parabéns a Ângela Aparecida, você é a ganhadora e pode pegar o seu livro na loja Leves de Garça, na rua Minas Gerais 148, centro da cidade, nesta semana de segunda até sexta-feira no horário comercial. Caros ouvintes de Momento Espírita, estamos encerrando mais uma edição de nosso programa, agradecendo sua amável audiência. Permaneçam na Universitária Web para ouvirmos em seguida Perspectiva, 5 minutos com você e História de uma Mensagem. Momento Espírita deseja a você e a todos os seus saúde e paz. Que forças renovadas e elevados propósitos lhes confiram os melhores momentos de convivência e paz. Para encerrarmos a edição de hoje, vamos ouvir agora uma mensagem espiritual na voz de Chico Xavier. Somente hoje, à luz do presente, dia como este dia em toda a vida, terás este somente. Recorda isso e atende a todo o bem que desejes fazer, prestação de serviço em socorro de alguém, atenção no dever, felicidade, paz, esperança e carinho, que aspires a plantar em lances do caminho, alegria, favor, dádiva que pretendas ofertar, relações que precisas recompor, gentilezas no lar, trabalho, o mais singelo e aquele que mais custe, revisão, reajuste, corrigenda, perdão, provas de estima e consideração, apoio espiritual em simples frases, nas tarefas que abraces e abençoes, que nada disso atrases, nem deixes que fazer para depois, porque o tempo não volta, contando sempre aquilo que se fez, e dia igual a hoje só terás uma vez.